Você já imaginou receber R$ 2.500 todos os meses, livres de imposto de renda, simplesmente através de uma carteira diversificada de fundos imobiliários? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, que é como que você consegue gerar R$ 2.500 através aí dos fundos imobiliários, né? Com uma carteira diversificada, sem correr um risco exagerado. Então, sem mais delongas, vamos aqui aos 7 passos para você receber aí, livres de impostos, né, os R$ 2.500 todos os meses ali, caindo na sua conta entre o dia 12 até o dia 15, em média de cada mês. Os fundos imobiliários realizam a distribuição de dividendos, que é esse pagamento mensal, e eu vou explicar para você todo o passo a passo de como chegar a alcançar aí esses R$ 2.500 de renda mensal, tá? Então vamos aqui, sem mais delongas, ao primeiro passo, né, que é o seguinte, né? Você compreender qual é o seu perfil de risco, tá? E como que você compreende qual é hoje o seu perfil de risco como investidor ou uma investidora dentro do mercado hoje, tá? Você vai criar uma conta em uma corretora e fazer uma pesquisa, tá? Todas as corretoras, né, ou bancos que dão acesso aqui a investimentos como os fundos imobiliários, que são investimentos de renda variável, eles precisam fazer uma pesquisa de risco com você, de perfil de investidor, né, com você. Então você vai criar uma conta aqui na XP, ou na Rico, ou na Clear, ou até mesmo no Banco Inter, tá? E vai realizar aqui essa pesquisa, né? Através dessa pesquisa você vai saber se você é um investidor ou uma investidora conservador, né, moderado, ou se você é uma pessoa arrojada em relação aos seus investimentos, que basicamente é o risco baixo, médio ou alto, né? Quanto mais dinheiro você quer ganhar dentro do mercado, maior é o risco que você tem que correr com o seu investimento, tá? Então o que eu recomendo para você, eu que estou investindo há mais de 9 anos, é se manter no risco moderado. Por quê? Você consegue ter a tranquilidade ali de investimentos de baixo risco e ao mesmo tempo usufruir da lucratividade de ativos de maior risco, né? Hoje os fundos imobiliários, eles transitam ali entre o risco intermediário para o risco alto, tá? Então ele fica nesse meio termo. Então você vai fazer essa pesquisa aqui para compreender o seu perfil de risco, né? O perfil de investidor aí que você está posicionado. Esse é o primeiríssimo passo que você deve fazer. O segundo passo aqui, ele também é simples entre aspas, né? Que é você ter uma reserva na renda fixa, tá? Seja no Tesouro Selic ou em um CDB com liquidez diária. O que é uma reserva e por que você precisa dessa reserva? A reserva é basicamente aqui de no mínimo 3 até o recomendado, que são 12 meses, tá? Do seu custo de vida mensal. Tá? Então você tem que ter esse dinheiro guardado aqui ou no Tesouro Selic ou em um CDB com liquidez diária para depois aí você investir em fundos imobiliários. É o recomendado, porque os fundos imobiliários, o preço deles, ele vai oscilar. Ele oscila pouco em comparação direta com as ações, por exemplo, tá? Porém, ele vai oscilar. Então hoje um fundo imobiliário ele pode estar custando R$100 e amanhã ele está custando R$98. Aí daqui a 2 dias ele está custando aqui R$105. Isso pode acontecer com os fundos imobiliários, tá? Peço perdão pelo 98 aqui, mas acho que ficou claro, né? Isso vai acontecer, essas oscilações no preço, tá? Da cota. E caso você precise desse dinheiro quando o fundo está em queda, em baixa, é melhor que você pegue esse dinheiro aonde? Na sua reserva de emergência, tá? Então tem uma reserva na renda fixa para aí sim depois você investir com mais tranquilidade no mercado de fundos imobiliários. Esse aqui é nosso segundo passo, é o seu segundo passo para gerar os R$ 2.500 de renda mensal, tá? O terceiro passo, olha só, ele é bem interessante e é muito importante que você saiba defini-lo de maneira correta, tá? Porque, olha só, com base no seu perfil de risco, né, que você vai fazer a pesquisa dentro da corretora, você vai definir como será a distribuição por setores no mercado de FIIs, tá? O mercado de fundos imobiliários, ele tem alguns setores, né? Esses setores são o setor de tijolo e logística, híbridos e de papel, tá? São majoritariamente os maiores setores hoje dentro do mercado de fundos imobiliários. Existem também fundos de desenvolvimento, fundos de shopping, que são fundos de tijolo também, tá? Obviamente, né? Que são basicamente imóveis físicos, né? E olha só que interessante, cada setor, ele tem um nível de risco, né? Que o mercado, ele considera o nível de baixo risco dentro
dentro de fundos imobiliários, tá? Não em relação a investimentos de modo geral, mas dentro de fundos imobiliários, o baixo risco seria o tijolo e logística, tá? O risco médio aqui, né? O intermediário seria os híbridos, os fundos híbridos que tem vários tipos de ativo dentro de um único fundo. E poderíamos colocar também os FOFs aqui, tá? Que são os fundos de fundos, né? Que existem fundos que realizam investimentos em outros fundos, né? E o alto risco barra alta recompensa, temos os FIIs de papel, tá? Que são aqueles fundos que adquirem dívida e que geralmente pagam os maiores yields, né? Eles vão pagar as maiores distribuições de renda mensal, aí são os fundos de papel. Então o ideal é você ter um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de tijolo, um pouquinho de logística, um pouquinho de híbrido e de papel. Eu montei uma carteira, entre aspas, aqui recomendada para o nível intermediário, para você não correr um risco exagerado e mesmo assim conseguir um lucro muito interessante com os seus investimentos em fundos imobiliários. Agora, se você é baixo risco, se o seu perfil é mais conservador de modo geral, você vai focar aqui nos fundos de tijolo e logística e no máximo adicionar 1 ou 2 FIIs híbridos, tá? Esse seria a sua carteira. Agora, se você é intermediário, você pode ter um pouquinho de cada, né? Você pode ter tijolo, logística, híbrido e de papel também, até FOFs, por exemplo, tá bom? Agora, se você é um investidor, uma investidora arrojado que busca a maior rentabilidade possível, você vai focar, obviamente, nos híbridos e de papel. Claro que você pode também adicionar tijolo e logística, porém eles não serão uma porcentagem muito relevante na sua carteira de investimentos, tá? E Leonan, qual seria uma porcentagem ideal? Eu vou falar agora para você aqui no nosso quarto ponto, que é o seguinte, ó. É montar uma carteira conforme o perfil e aprender a avaliar os fundos imobiliários, tá? Então, o nosso quarto ponto é o seguinte, você vai montar a sua carteira, que inclusive eu forneci um exemplo de carteira aqui logo adiante, tá? Nesse pontinho aqui, mas em conjunto com a composição da sua carteira, você precisa aprender a avaliar os fundos imobiliários, tá? Você não pode sair comprando qualquer fundo imobiliário que você vê na internet ou alguém recomendando aquele fundo para que você faça um investimento nele. Você precisa aprender a avaliar um fundo imobiliário para tomar as suas próprias decisões, tá? Baseado naquilo que você compreende que seja um bom fundo imobiliário, que tenha ali bons números e tudo mais, tá? Então você tem que aprender a avaliar um fundo imobiliário e montar aqui a sua carteira de acordo com o seu perfil de risco, tá? Então eu fiz um pequeno exemplo aqui que é o seguinte, uma carteira intermediária, ela pode ter um pouquinho de cada. Então você pode ter 25% do valor em tijolo, 25% em logística, 25% em híbridos e 25% em FIIs de papel. Agora, Leonan, meu perfil ele é mais de baixo risco. Você vai aumentar aqui de 25% para 40%, por exemplo, aqui também pode ser 40% e aqui vira 10% e aqui vira 10%, tá? Ficou quase um 16, né? Mas é 10 aqui, tá? Então, Leonan, eu gosto de ganhar o máximo possível com esse mercado. Você pode reduzir esses dois aqui, por exemplo, para 15, tá? 15, 15. Temos 30, né? E aqui você pode colocar 35 e aqui 35, tá? Você vai conseguir aumentar a sua rentabilidade mensal com os fundos híbridos de papel e basicamente manter um pouco mais de segurança e estabilidade em relação ao preço de cota com os fundos de tijolo e de logística, tá? Então você pode conservá-los ali, ter na sua carteira, porém com uma exposição menor, tá? E esses 25% representam 10 mil reais, vai ficar 2.500 em cada fundo imobiliário, ou R$1.000, 250, tá? Então é basicamente isso, é você fazer a conta de acordo com o seu aporte mensal, tá? E antes de continuar falando sobre a avaliação de fundos imobiliários, um dos principais sites que eu utilizo e recomendo a utilização é a Status Invest, né? Por exemplo aqui, o KNCR11, você vai colocar o nome do fundo aqui em cima, né? Ele vai preencher, vai clicar sobre o nome do fundo e aqui você vai ter várias informações. Desde os últimos 5 anos, né, como ele está, a oscilação de cotas, a mínima de 52 semanas, a máxima também, o preço atual, o dividendo, né, que é o básico, né? Porém, além dessas informações básicas, você tem informações um pouco mais avançadas aqui, como o número de cotistas, a liquidez média diária, que é importante avaliar, né? Aqui não tem a taxa de ADM, mas tem lá no relatório gerencial, tudo bem? Aqui o P sobre VP você tem, que é importante, o valor em caixa também você tem, bem claro, né? Tudo à mostra aqui para você analisar, tá? Aqui
aqui também o histórico dos últimos 5 anos de dividendos, você pode ver se está saudável ou não o fundo e assim em diante. E lá embaixo, além de todos esses gráficos, você pode analisar desde o caixa, valores a pagar, né? Aqui valores a receber também, algumas informações mais voltadas para a contabilidade também, né? Lá abaixo você tem aqui o portfólio do fundo, né? Ele tem aqui LCIs e CRIs também, e logo aqui abaixo você tem acesso direto aqui ao relatório gerencial, que está aqui, ó. Clicando aqui em abrir, você vai ter acesso ao relatório completo gerencial desse fundo imobiliário. Então, recomendo fortemente a Status Investing para avaliação dos fundos imobiliários, tá? E o nosso quinto passo, que ele é extremamente importante, é você definir aqui o prazo e descobrir quanto de aporte mensal será necessário para você gerar uma renda mensal de R$ 2.500 através dos fundos imobiliários. E para isso nós teremos aqui como que você pode calcular, né, esse aporte mensal. Existe aqui a calculadora do cidadão, né, que é esse link aqui, que nós estaremos utilizando agora, essa calculadora, e você pode confirmar esse cálculo aqui na calculadora da Mobius, tá? Que é uma calculadora de juros compostos, né? Essa aqui é a calculadora do cidadão, eu já explico como você pode utilizar ela, e essa aqui é a calculadora de juros compostos da Mobius, né? Onde você coloca o valor inicial que você vai investir, o valor mensal que você vai investir todos os meses aqui, né? A taxa de juros anual ou mensal aqui, que está errado inclusive, né? E aqui o período em meses, tá? Ou anos também que você pode definir, né? Aqui eu já fiz um cálculo prévio aqui com R$250 mil investidos, tá? E aqui quando você faz esse cálculo, o site já te apresenta vários números e inclusive aqui, ó, para você gerar hoje R$2.510 por mês aqui proveniente dos fundos imobiliários, tendo uma média aí de lucro anual de 12% ao ano, você precisa ter acumulado aqui R$267 mil investidos. Mas calma, que não precisa ter esse dinheiro agora, tá? Hoje. Ah, Leonardo, preciso colocar hoje 200. Não, calma. Você vai acumulando aí ao longo dos próximos meses, semanas e anos, tá? Esse valor para chegar lá na frente e ter esse valor aqui. Agora, nós precisamos desse número aqui para fazer o cálculo na calculadora do cidadão. Por quê? Olha só. Tá? Aqui em cima você tem o número dos meses, né? Por exemplo, eu quero acumular esse valor em 120 meses, 10 anos, né? Então, em 120 meses eu quero chegar aqui em R$2.500 de renda mensal com fundos imobiliários. A taxa de juros mensal vai ser de 0,95. Por quê? Eu vou gerar em média aí 12% ao ano, tá? O que dá aí diluído a aproximadamente 0,95% ao mês, não é 1%, tá? Geralmente você vai ganhar em média com uma carteira diversificada, de médio para alto risco em fundos imobiliários, algo próximo de 0,95% ao mês ali na distribuição de dividendos, tá? Aqui o valor de depósito regular você vai deixar em branco, tá? Essa seção aqui, porque você quer descobrir quanto você precisa investir todos os meses naquela carteira de fundos imobiliários para gerar os R$2.500. E aqui o valor obtido do final que você vai colocar aqui, ó, esses R$267 mil. Vou colocar aqui, ó, 267 mil, prontinho aqui, ó, R$267 mil, e eu venho aqui em calcular. Clicando nesse botão aqui de calcular, né, ele vai calcular para mim o quanto eu preciso investir todos os meses. Eu preciso investir R$1.190 por mês para daqui a 10 anos eu alcançar esses R$267 mil. Ah, Leonan, eu quero um pouco antes. Então você vai apagar aqui esse valor, tá? E vai colocar aqui, por exemplo, 60 meses. Quanto menor o prazo, maior tem que ser o aporte mensal, tá? Vem calcular, ele vai apresentar aqui, ó, R$3.290 para que em 5 anos você tenha essa renda extra de R$2.500. Agora, você não consegue aportar essa quantia, então você vai aumentar um pouco o prazo, por exemplo, 160 meses, tá? 160 meses aí, para você alcançar R$2.500 por mês de renda com fundos imobiliários, você precisa investir apenas R$709,87. Leonan, como que eu sei que esse valor vai dar realmente os R$2.500 de renda mensal, né? Vem aqui na Mobius novamente, tá? Vai na calculadora, coloca o valor, ó, R$709,87, né? E 87, coloca tanto no aporte mensal, valor inicial, quanto o valor mensal, tá? Aqui a taxa de juros, coloca em mensal e vem aqui e coloca 95, 0,95, e aqui em meses, tá? Coloca 160 meses, que foi o prazo estipulado lá na calculadora. Vai aparecer uma propaganda aqui, você aguarda a propaganda, né? Que eles têm que lucrar de alguma forma. Finalizou a propaganda e olha só que interessante, valor total final R$267.700, ou seja, quando você vem aqui em tabela e desce até o final dessa tabela, né?
você vai ter um total aí de 267 mil acumulados e uma renda mensal de R$ 2.512 todos os meses. Aí o interessante é, claro, o seu foco vai ser R$ 2.500. Ah, Leonan, eu posso ganhar mais que R$ 2.500? Com certeza, só você continuar aportando ali. Porém, olha só, antes de 2.000, investindo R$ 700 por mês, olha só, você consegue em 93 meses R$ 1.000 já de renda extra. Sabe, já é um começo, já é um passo inicial ali na sua jornada para a liberdade financeira, né? Então é importante você considerar cada passo, ele tem a sua importância, ele é fundamental para você chegar em 2.500, em 5.000, 7.000, 10.000, 15.000 e assim em diante. Em alguns meses você pode aportar até mais do que você estipulou aqui dos R$ 700, vai conseguir aportar 1.000, conseguir colocar 2.000 e você vai acelerar ainda mais esse acúmulo de capital, né? Então basicamente você vai utilizar a calculadora do cidadão aqui do Banco Central, tá? E a Mobius também para conferir as contas e até mesmo fazer alguns cálculos mais aleatórios, tá? E voltando aqui, qual será o nosso sexto passo, né? O nosso sexto passo é começar a investir de fato com FIIs de qualidade. Como por exemplo, isso aqui é quase um presente para você, né? Você tem aqui hoje ótimos fundos imobiliários como em tijolo barra shopping o MAL11 ou o XPML11, em logística você tem o HGLG11, o XPLG11, o BTLG11, que são fundos com bons números, tá? Já os híbridos temos aqui, claro, o MXRF11, que é o maior fundo imobiliário hoje em relação a cotistas do Brasil, né? Temos também o VGHF11, que é um bom fundo imobiliário. Em papel, temos o KNCR11, que eu já mostrei aqui nesse vídeo. Também temos o Iridium, né? Aqui, esse que é um outro fundo imobiliário muito interessante também. E vale a pena você pegar cada uma dessas cotas aqui e analisar individualmente, tá? E considerar realizar um investimento nelas ou não, caso você não queira ou não se encaixe no seu perfil de risco. E aqui o sétimo passo para você, que pode ajudar muito você ganhar muito mais dinheiro com esse mercado, é o seguinte: eu tenho um presente para você começar a investir melhor, né? Para você aperfeiçoar ainda mais, desde a sua avaliação dos fundos imobiliários, a composição de carteira, que é o KN50, né? O KN50 é o cupom de desconto aí que está limitado a 250 aplicações no meu curso completo sobre o mercado de fundos imobiliários, que é o mestre dos fundos imobiliários, tá? É um curso que já ajudou várias pessoas a lucrar muito com esse mercado. Temos alguns prints aqui, né, de resultados dentro do mercado de fundos imobiliários, e aqui você pode ter acesso hoje ao mestre dos fundos imobiliários, limitado aí a 250 aplicações, né? Ele vai sair aqui por R$ 147. Lembrando que o uso do cupom é limitado, então aproveite enquanto ele está válido, enquanto as pessoas ainda não utilizaram ele por completo. Esse é o meu presente aqui para você que chegou até o final desse vídeo. E você chegando até aqui, comente a sua opinião, o que você achou desse vídeo, te ajudou aí na percepção de mercado, até mesmo essa compreensão de estratégia de modo geral. E aguardo você em um próximo vídeo ou uma próxima aula lá dentro do curso. Se inscreva nesse canal para mais conteúdos como esse aqui, e um grande abraço para você e até uma próxima.